Você é feliz? Eu sou feliz, muito feliz. Quando a gente é a gente mesmo, a gente é feliz. É isso. Eu sempre fui uma criança muito artística, assim. Eu nunca fui uma criança muito dos esportes, assim. Apesar do meu pai ser uma pessoa extremamente esportista, muito viciado em futebol, tentou de todas as formas me enfiar no negócio, mas eu era muito ruim. Mas ao mesmo tempo que ele queria, ele tinha essa vontade de que eu acompanhasse ele nesse rolê, ele também sempre foi uma pessoa muito artística. Meu pai sempre tocou instrumentos, ele sempre foi uma pessoa que saía para dançar com a minha mãe. Então eles tinham uma vivência artística muito grande de uma forma muito fluida, assim, uma forma que não era necessariamente artística diretamente, mas eles tinham um contato com a arte, sabe? Muito forte. Minha mãe sempre gostou de cultura e de arte, de dança, de teatro. E conforme eles foram percebendo que, na verdade, eu era mais sensível para dança, para teatro, para canto, para essas coisas, a minha mãe já foi me colocando logo cedo para fazer dança, né? Então ela me colocou na dança folclórica, foi a primeira coisa que ela fez. Comecei lá no infantil, aí fui pro infanto, depois fui pro adulto. Então eu passei uma vida toda nesse universo da dança folclórica, que apesar de ser dança, sempre foi um meio um pouco conservador, assim, sabe? Tipo, apesar de eles sempre me respeitarem, nunca teve nada assim explícito, mas eram pessoas mais conservadoras. Mas era um ambiente da dança, era um ambiente da arte de qualquer forma, então foi ali que eu encontrei grandes amigos que eu tenho amizade até hoje, e foi ali que eu fui descobrindo a importância da dança na minha vida, sabe? Que eu queria de alguma forma que isso fosse participando da minha vida. E aí quando eu entrei no colégio, assim no ensino médio, depois que eu me formei na 8ª série, assim, eu tive a oportunidade de entrar em contato com as danças urbanas, né? Com o street dance, que era chamado na época. E era um lugar que era gratuito, né? Porque o meu pai era um pouquinho pão duro, assim, quando eu era criança. E quando eu entrei no ensino médio, eu tinha essas atividades gratuitas porque elas faziam parte da grade da educação física. Então, na hora que eu pude escolher ali qual atividade eu queria fazer, eu já escolhi logo a dança. E aí, então, passou ali no finalzinho do ensino médio, ali na hora de escolher o vestibular, eu quis fazer educação física por conta da dança. Porque eu não quis fazer a faculdade de dança porque eu já entendia que eu precisava ampliar um pouco o meu leque de trabalho, de estudo e tudo. Então, em vez de eu fazer a faculdade de dança, eu preferi fazer educação física, por mais que eu não tivesse esse contatão realmente com a educação física ao longo do colégio, sabe? Inclusive, era uma matéria que eu não gostava muito de fazer, mas eu acho que eu não gostava muito de fazer muito mais por eu me sentir muito fora da caixa ali, por já me entender como uma criança diferente desde pequeno, né? Então, desde pequeno eu já via que eu não era igual aos outros meninos, que eu tinha um olhar diferente sobre as meninas, que era um olhar mais afetuoso, um lugar de querer ser amigo das meninas, mas não querer, tipo, namorar com as meninas, e que eu tinha um olhar diferente para os meninos, e que eu, por ser criança, óbvio, tudo aquela coisa, né, a sociedade coloca uma coisa na gente mesmo de que não pode. Então, eu renegava esse sentimento, mas ele existia dentro de mim. E aí, quando eu cheguei à adolescência, quando chegou ali na faculdade, eu já estava mais, né, sabendo o que eu era, quem eu era e o que eu sentia. Fui lá, enfrentei a faculdade de Educação Física, que foi bem difícil, porque realmente a maioria das coisas que eu fazia ali dentro eram coisas que realmente não eram da minha vivência, não era super apaixonado por esportes, apesar de curtir, já fazia academia, já dançava mais profissionalmente, assim, em alguns grupos de dança, mas foi um enfrentamento, assim, porque o próprio universo da educação física também tem esse lugar preconceituoso, assim, né? Então, sempre foi um enfrentamento, né? Então, sempre eu tive que me colocar à frente, me impor de alguma forma para que eu fosse seguindo esse sonho, assim, né? E aí, nesse meio tempo que eu estava fazendo a faculdade de Educação Física, foi quando eu fui fazer um teste pro musical para bailarino, e foi a partir daí que eu comecei a redesenvolver a minha paixão pelo teatro, porque eu já tinha feito quando eu era criança, tinha feito na igreja, essas coisas assim, mas nunca tinha sido teatro profissional. O profissional mesmo era a dança. Aí que eu decidi realmente fazer uma escola de teatro mesmo, assim, que não era de igreja, que não era de colégio, né? Era uma escola, que foi o Pé no Palco, uma escola de teatro super bacana que tem aqui em Curitiba. E foi onde eu comecei a desenvolver realmente uma sensibilidade maior com as coisas, entender o fazer teatral de uma forma mais aprofundada, porque eu tinha uma noção muito realmente do que eu vivia assim, daquela forma não profissional, né? Que é na igreja, no colégio, que é um lugar muito mais orgânico, um lugar muito mais no âmbito da brincadeira. Não que o Pé no Palco ou uma escola de teatro não seja assim. Eu acho que o teatro ele é uma grande brincadeira. Mas eu acho que foi nessa escola que eu comecei a entender
o que que era isso, que essa grande brincadeira é um trabalho sério também, sabe? Então, e foi ali que eu comecei a desenvolver isso e comecei a entender exatamente o que eu queria fazer, assim. Porque eu me entendia como uma artista, como uma pessoa que queria dançar, que queria viver de arte, mas eu sempre conectei muito com ser professor, porque eu já entendia que realmente a arte era mais limitada, né? Para você conseguir um espaço, é um outro caminho, diferente e que eu precisava ter um lugar de apoio. E no meio do caminho ali, que ele também era um curso preparatório, que te preparava para você realmente tirar o documento, né, o DRT, que é o documento do ator, para poder trabalhar profissionalmente. Na metade desse processo, a Fátima Ortiz, que foi minha primeira professora de teatro, assim, mais profissional mesmo, que me disse que eu estava pronto, assim. E foi isso. Me arrisquei, fui lá, fiz a prova, acabei passando, acabei tirando esse DRT e com isso eu decidi que realmente eu deveria alçar um passo maior, assim, como artista, como professor, como profissional. E foi quando eu decidi realmente me mudar para o Rio de Janeiro, que foi onde eu iniciei assim uma história de arte mais profissional mesmo, assim. E a gente foi assistir um espetáculo no Teatro Rival, que é um teatro super conceituado lá no Rio, que é da Leandra Leal. E a gente foi assistir um espetáculo e dentro desse espetáculo tinha um concurso de drags. O espetáculo meio que dava uma parada assim e começava esse concurso de drags. Foi quando eu olhei para esse meu amigo e a gente, tipo, cara, é isso. Vamos fazer drag. Fazer drag se aproxima muito do que a gente quer falar nesse momento. E foi aí que a gente surgiu a ideia de montar As Ditas, que ia ser uma dupla drag. Só que esse meu amigo, que era meu parceiro de cena, teve uma proposta de trabalho super legal com uma companhia de dança que viajou pela Europa na época, e ele não pôde participar desse concurso comigo. Então, ele me ligou um dia e me disse, meu Deus, eu não vou poder participar, e eu tô aqui trocando a nossa ficha de inscrição, e eu preciso, tipo, eu não quero que você não faça isso. Se eu não posso fazer, não significa que você não tenha que fazer, e eu quero que você faça, tal, e só que eu preciso de um nome para sua drag. E aí, ali naquela pressão do telefone, a Dita, porque como era As Ditas, eu deixei a Dita e eu fiz questão de deixar o pronome a. Porque eu mesmo não sabia que drag ia ser essa, porque a gente estava muito no início entendendo, apesar de eu sempre ser muito próximo desse universo drag, sempre tive muitos amigos e amigas que faziam drag, eu acompanhava, eu coreografava coisas, cheguei a me montar escondido, assim, quando eu era mais jovem, escondido da minha mãe, do meu pai, de todo mundo, porque era um universo realmente que era muito mais marginalizado do que é hoje, não que hoje não seja, mas era muito mais. Inclusive dentro do meio LGBT, tinha muito preconceito, assim, né, com o cara que se vestia de mulher. Né, basicamente, ele era excluído do rolê, assim, né, digamos assim. Se soubessem que eu era um cara que me montava, os caras já nem olhavam para mim. Já era um lugar bem estigmatizado, assim, como se isso definisse, né? E a questão com a minha drag sempre foi muito essa, com esse fazer drag, com esse descobrir de início que eu não sabia, né? O que é masculino, o que é feminino, o que caracteriza um homem ou uma mulher, sabe? É só estético o negócio? E foi aí que eu comecei a ir desenvolvendo, só que não como eu já tinha experimentado com esses amigos drags e amigas drags há anos atrás, que era aquela drag básica mesmo, de usar perucona e tudo. Eu queria partir de um lugar onde não me reconhecessem muito como homem ou como mulher, sabe? Então a minha maquiagem, ela era super precária e super, tipo, zero drag em muitos momentos. Até que eu fui entendendo, né? Fui entendendo as técnicas para me maquiar, fui entendendo como que dentro dessa técnica eu ia encontrar a minha imagem, sabe? Eu queria usar a coisa da androgenia. Eu sempre gostei muito de mulheres que usavam cabelo curto a minha vida toda, assim, as minhas bailarinas preferidas, as minhas divas preferidas eram aquelas que tinham o cabelinho mais curtinho. Então, quando eu fui entendendo a minha drag, eu falei, cara, eu quero ser uma drag que representa as mulheres de cabelo curto. Já que eu vou performar feminilidade, que seja esse lugar da feminilidade que é o diferente, né? Que é uma coisa que eu sempre observei mulheres na rua, assim. Uma mulher de cabelo curto, ela sempre tem existe um olhar diferente sobre ela, justamente por o cabelo curto ser uma coisa extremamente masculina. Acho que foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção, assim, né? Porque eu acho que isso tudo é fruto de preconceitos maiores, né? Porque de um machismo também, como se fosse errado ou se fosse ruim,
né? E eu vejo isso muito porque o gay afeminado se aproxima muito da mulher, se aproxima muito do que é feminino, do que é a performance da feminilidade, né? E a sociedade já coloca a mulher como menos que o homem, né? Então, quando um cara é mais delicado, é mais afeminado, né? Tem trejeitos mais próximos do que é considerado mulher ou feminino, eu vejo que tem essa resistência ainda, né? Assim como temos muita resistência com a comunidade transexual, tanto com mulheres trans, homens trans, né? São pessoas mais marginalizadas, né? Se hoje em dia nós gays, brancos, podemos ter algum lugar, foi porque essas outras pessoas colocaram a cara na frente, vieram à frente da gente para defender o direito de todo mundo, né? Porque no fundo estão todos no mesmo barco, né? Porque todo gay, todo mundo da comunidade LGBTQIA+, sofre algum tipo de preconceito em alguma instância, né? Mesmo os que passam por não gays ou não lésbicas, né? Ou não LGBT. Né? Então, eu acho que é o máximo respeito por essas pessoas que realmente se posicionaram à frente, né? Se colocaram à frente, sem ter vergonha de quem é, porque eu acho que muitas vezes a performatividade do normal, do que é normativo, é por uma imposição da sociedade, não é muito por imposição dessa pessoa, ela é condicionada a ser desse jeito por N motivos, né? Porque sofre, porque não quer sofrer, porque tem medo do que a sociedade vai achar, se eu agir assim, se eu agir assado, né? E quando eu vejo pessoas que não têm muito pudor em relação a isso, eu vejo que elas sofrem mais, mas ao mesmo tempo elas se encontram mais, né? Porque a gente aprende muitas vezes a partir da dor, né? E eu acho aí voltando para mim, né? Que sempre assim, que cheguei no Rio, né, como um menino jovem, cheio de sonhos, querendo ser artista, querendo trabalhar, sei lá, na Globo, e sempre me debatendo com isso, né? Mas você é padrão, você é bonito, você tem super perfil para fazer TV, mas você é muito afeminado, né? E aí não dá. Aí você não vai conseguir um teste, porque como é que você vai fazer um teste? Como é que você vai ser um mocinho? Como é que você vai ser o namorado de uma menina na novela, se você dá pinta, digamos assim, né? Então, eu me vejo nesse lugar também de me podar, de me colocar num lugar de ser alguém que eu não era, de tentar me encaixar num padrão. E eu acredito que quando eu encontrei o fazer drag novamente, assim, de uma forma mais oficial e profissional, entendendo que isso podia fazer parte do meu universo artístico, eu comecei a liberar um pouco também essas amarras que vão colocando na gente. Eu fui percebendo que isso não era sobre mim, sabe? Não era sobre eu escolher ser desse jeito, era eu me protegendo da sociedade. E eu acho que a drag, a dita, ela simplesmente me desconstruiu, muito mais do que a faculdade de teatro já havia me desconstruído, sabe, em algum momento. Porque dentro da faculdade a gente já começa a entender também que todo corpo é um corpo, que todo corpo está disponível para trabalhar e você pode ser qualquer personagem, você pode ser qualquer pessoa a partir da sua pesquisa corporal, assim. E quando eu comecei a fazer drag, e quando eu encontrei esse fazer, eu percebi que sim, que eu posso ser qualquer corpo que eu quiser, porque a gente não performa a mesma coisa o tempo todo na nossa vida, sabe? Todo mundo é delicado num momento, é mais duro num outro momento, todo mundo tem o seu lado mais feminino, mais sensível, o seu lado masculino, mais duro, todo mundo tem essas nuances dentro de si. Algumas pessoas transitam mais, outras pessoas transitam menos. E conforme eu fui entendendo isso, se abriu uma caixa, assim, artística perante a mim, que eu descobri que eu podia ser realmente qualquer coisa que eu quisesse. E a Dita me mostrou isso, sabe? E foi justamente o que deu certo, né? Porque eu acho que foi quando eu me liberei totalmente de qualquer preconceito que eu tinha comigo mesmo, que eu tinha medo da sociedade. Quando eu me liberei um pouco disso, que é lógico que todo mundo tem sempre um pouco, mas eu consegui sair um pouco dessa caixa, foi o que deu certo. Foi quando começou a vir jobs, foi quando começou a vir convites, foi quando eu comecei a ser visto pela classe artística, foi quando eu finalmente saí, desabrochei e foi justamente uma coisa que eu menos imaginava que eu fosse fazer na minha vida, assim, né? Apesar de sempre, assim, olhar o fazer drag, dava aquela vontade dentro de mim, ao mesmo tempo me reprimia, porque eu pensava que aquilo ia
me marcar como um artista que só faz drag ou que só faz uma coisa, e é justamente o contrário. O fazer drag abriu os horizontes para eu ser várias coisas, várias pessoas, sabe? E eu acho que isso foi o mais importante e foi o que foi começando a dar valor, assim, sabe? E a Dita foi realmente uma grande salvação. A minha persona drag, a Dita, né, que vos fala agora, foi uma salvação de arte, assim, para mim. Foi uma enxurrada de arte que chegou na minha vida, né, onde eu entendi que realmente tudo era possível, que o fazer artístico ele é infinito. A gente pode ser quem a gente quiser como artistas, como seres humanos. Eu acho que a gente tem que se sentir bem com o que a gente está construindo nessa vida. E eu acho que o fazer drag me mostrou isso, assim. Tanto me mostrou que abriu portas, sabe? Foi quando realmente eu vi minha carreira artística ir pra frente, assim. Foi quando as portas se abriram, sabe? Foi quando eu tive as melhores experiências como artista lá no Rio de Janeiro, no tempo que eu morei lá, né? Eu morei 11 anos no Rio. Construí uma história maravilhosa, assim, desde o final de 2016, início de 2017 até hoje, que foi quando a Dita nasceu lá, né? E cada vez enriquecendo mais a minha arte. Foi quando eu percebi que eu podia juntar todos os elementos que eu estudei durante a vida toda, sabe? Que é a atuação, o canto, a dança, né? O meu fazer como professor também se encontrou muito nesse lugar, porque a partir da Dita se abriram novas turmas para eu trabalhar, para dar aula lá no Rio. Eu conheci a cena burlesca, que faz totalmente a diferença na minha vida, que abriu as portas pra caramba para mim como artista. Pude conhecer um novo universo assim mesmo, né? Foi aí que veio tudo. A partir da Dita começou realmente a arte começou a me alimentar, a fazer parte de uma renda financeira mesmo. No começo, o que mais fazia eu me virar no Rio de Janeiro era mesmo as minhas aulas, né? Era esse fazer, que não era diretamente conectado com a arte, né? E a drag juntou tudo numa caixa só, e eu posso usar esses elementos, sabe? E a partir daí vieram coisas maravilhosas, né? Que foi me apresentar com muita frequência no Teatro Rival, que é o meu berço, que foi onde eu nasci como drag, né? Pude mostrar meu trabalho para inúmeros artistas maravilhosos, como a Leandra Leal, como a Dira Paz, Camila Pitanga, e muitos outros artistas, sabe? Luiz Lobianco, que é maravilhoso, que também é super presente ali na cena do Teatro Rival. E muitos outros artistas, né, que talvez não são mainstream, mas são artistas maravilhosos que eu admiro muito. Como eu disse antes, a cena burlesca, né, Dee Fênix, Miss G, Fairy Adams, e muito mais do que isso, né? Mais pra frente, assim, como por ser uma drag que dança, ser chamada para fazer programas no Multishow com Pablo Vittar, no Prêmio Multishow, sendo acolhida mesmo como artista, sabe? E isso é o mais mágico para mim hoje em dia, saber que a drag é infinita e ela proporciona uma gama de coisas assim para mim, me completa e me trouxe aqui, inclusive agora, nesse momento, onde eu posso estar dividindo essa história com vocês, onde eu posso estar dividindo o trabalho com vocês, mostrando não só a minha arte, mas também a minha parte professor, a minha parte que sempre quis estar em contato com as pessoas, assim, e mostrar para as pessoas quem eu sou e o que eu gosto de fazer e dividir tudo isso que eu tenho dentro de mim, sabe, com as pessoas. Então, para mim, esse fazer foi um grande encontro, assim. Eu sou o Daniel, eu sou a Dita e eu sou um parceiro Cake. E eu sou parceira da Cake.